Olá! Hoje falaremos a respeito de uma atividade, de um aspecto muito bonito e muito interessante que pode ser desenvolvido por psicólogos em consultórios ou em escolas. Seria a orientação profissional vocacional. Primeiramente, eu vou dar uma visão histórica e algumas características desse processo. A orientação profissional surgiu na Revolução Industrial, no século XVIII, onde ela era feita através apenas de testes psicométricos para orientar o indivíduo na escolha de sua profissão. Posteriormente, ela começou a ser realizada também no meio educacional, dentro das escolas. Inicialmente, numa visão inatista, onde o indivíduo já nasceria pronto com as suas potencialidades e capacidades. Depois, passamos para uma visão desenvolvimentista, onde essas capacidades e potencialidades que o indivíduo possui podem ser trabalhadas e desenvolvidas durante a sua vida, durante a sua infância, adolescência e até mesmo na fase adulta. Atualmente, esse processo não é linear nem contínuo, mas dinâmico e constante. Ele abrange então uma visão psicodinâmica, onde o ser humano é visto como um ser em total mudança e nada impede que durante a sua vida ele adquira e desenvolva novas capacidades onde ele possa vir a desempenhar uma nova função, uma nova atividade profissional. Como seria definida então a orientação profissional, vocacional? Então, vocação seria o conjunto de aptidões e interesses que a pessoa possui e pode ser desenvolvida no decorrer da sua vida e que está em constante mutação e sofre também influências externas de outras pessoas que convivem com a gente e dos meios em que a pessoa frequenta. Como podemos dividir isso? Esse processo de orientação vocacional pode ser feito em etapas. Geralmente, ele se inicia na adolescência. Por quê? Porque o adolescente, logo no início da adolescência, nos 13, 14 anos, ele estaria nessa primeira etapa, que seria a escolha de fantasia, onde ele está baseando tudo em seus sonhos e desejos. Posteriormente, em torno dos 15, 16 anos, começa a tentativa de escolha, onde o adolescente vai aprofundar, vai procurar informações a respeito das suas primeiras opções para as suas atividades profissionais. Até chegarmos em torno dos 17, 18 anos, com a escolha realista, onde o adolescente já tem que optar realmente por uma área profissional para poder, inclusive, fazer a sua inscrição nos vestibulares. Quais seriam os objetivos dessa orientação profissional vocacional? Os objetivos gerais seriam fornecer maiores informações da realidade externa, aumentar o conhecimento do seu meio para esse indivíduo, orientar o seu processo de escolha, sensibilizar e aumentar a sua liberdade e responsabilidade para a escolha, estimular a sua criatividade e a sua expressão pessoal, onde ele vai dizer realmente qual é a sua opinião, qual é o seu desejo. Acompanhar os conflitos que podem acontecer nessa época, para torná-los mais conscientes, facilitando assim a resolução do mesmo. Fornecer também as informações sobre o mercado de trabalho, o meio socioeconômico e cultural e tudo que envolve, o desempenho de uma profissão. Temos também os objetivos específicos, que seriam aumentar a percepção e o contato do adolescente com essas áreas profissionais, aumentar as suas informações sobre as profissões, ensinando ou proporcionando uma maior reflexão sobre as suas capacidades e sua escolha. Também aumentar a sua satisfação em descobrir qual seria o seu melhor caminho para o futuro. Aprofundar o seu conhecimento, o conhecimento de si próprio
e também fazer com que ele perceba melhor o seu perfil de personalidade e as suas características. Todos esses são fatores importantíssimos para que o adolescente consiga visualizar melhor qual seria o seu mercado de trabalho, onde ele estaria melhor inserido. Essa orientação profissional vocacional é feita através de vários instrumentos, vivências, dramatizações, dinâmicas de grupo, aplicação de testes, de questionários de interesses, tudo isso desenvolvido durante algumas sessões de atendimento. Nada impede que os adultos também passem por esse processo. É uma coisa mais rara, mas acontece que algumas vezes os adultos têm dúvida em relação à profissão que estão seguindo, se estão realmente no caminho certo e se estão satisfeitos com esta área. Então, alguns procuram a orientação profissional vocacional para lidar melhor com essas dúvidas. Por quê? Porque, assim, para finalizar, tem uma frase que eu acho muito bonita e acredito que sintetiza tudo o que falamos. Uma profissão só adquire vida quando lhe emprestamos a nossa vida para o resto da nossa vida. Obrigada.